Olá pessoal, Tia Nica chegando aqui com o nosso baú, o baú de história da Tia Nica. E hoje a gente vai conferir mais um grande clássico da literatura mundial, Ali Babá e os 40 Ladrões. Uma história carregada de muita aventura e também, joias, diamantes e pedras preciosas. Vem comigo! Era uma vez dois irmãos, Ali Babá e Cassim. Ali Babá era um homem muito humilde, mas que havia casado também com uma moça humilde. Já Cassim teve um pouco mais de sorte, casou-se com uma moça rica e tinha uma vida muito luxuosa, porém eles eram muito ambiciosos. Ali Babá, por ser um pouco humilde, ele ajudava muito nas tarefas domésticas e também nas despesas. Para isso, ele ia sempre na mata cortar lenha para vender na feira. E uma dessas viagens que ele fazia na mata, ele descobriu um local muito bom, onde havia madeiras ótimas para serem vendidas na feira. E aí, ele começou a catar as madeiras. De repente, ele ouviu um trotar de cavalos, uma aproximação estranha. Pareciam várias pessoas. E aí ele se assustou, resolveu se esconder. Escondeu seu cavalo atrás dos arbustos e subiu numa árvore para observar toda a movimentação. E então, escondido em cima da árvore, Ali Babá observava toda a movimentação. E ele viu quando um bando de homens se aproximou de uma enorme rocha que havia lá na floresta e desceram dos cavalos. Estavam todos vestidos de forma muito estranha e carregavam sacos, vários sacos. Ele viu também quando um deles tirou algo do saco e disse: nossa investida hoje foi muito boa. Vamos ficar mais ricos do que já estamos. E viu ainda mais quando o chefe do bando ficou em frente à tal rocha e disse: abre-te, sésamo! Inesperadamente, a enorme rocha se moveu, abrindo uma caverna. E aí, um a um, aqueles homens, Ali Babá concluiu que eram ladrões que haviam feito grandes roubos e estavam escondendo dentro daquela caverna. E ele viu quando um a um os homens entraram com os seus sacos carregados de tesouros, pedras preciosas e diamantes, e esvaziaram os sacos lá dentro da caverna. E ao sair, o chefe do bando mais uma vez falou: fecha-te, sésamo! E a entrada da caverna imediatamente foi fechada. E assim os ladrões se foram, e Ali Babá finalmente desceu de onde havia se escondido e ficou-se em frente à caverna e resolveu falar aquelas palavras mágicas para ver se a entrada da caverna realmente se abriria para ele. Abre-te, sésamo! E a entrada da caverna novamente se abriu, deixando à mostra vários tesouros. Ali Babá então entrou e começou a ficar encantado. Resolveu pegar algumas pedras, algumas joias para ele. E então, ao sair, ele falou as outras palavras mágicas: fecha-te, sésamo! E a entrada da caverna foi fechada pelaquela enorme rocha. Ali Babá voltou para casa encantado e foi contar tudo à sua esposa, que concluiu assustada: marido, você roubou o banco! E aí Ali Babá disse: não, minha querida, imagina, tem uma história incrível para lhe contar. E aí ele contou toda a sua aventura lá pela floresta ao vigiar os ladrões. Contou também da tal caverna mágica e dos tesouros. A mulher ficou muito encantada e disse: nossa, deve ter muitos quilos de joias, pedras preciosas, diamantes. É melhor que nós pesemos tudo isso para ver quanto de joias nós temos. Mas
nós não temos uma balança. E aí a esposa de Ali Babá disse, não se preocupe, o seu irmão Cassim, ele tem, vou pedir a balança deles emprestado para pesarmos nossos tesouros. Mas tenha cuidado, disse Ali Babá, não chame a atenção dele, o Cassim é muito ambicioso. Não se preocupe, marido, logo voltarei. E então, ao chegar na casa da mulher de Cassim, a esposa de Ali Babá então pediu sua balança emprestada. Muito invejosa e curiosa, a esposa de Cassim, antes de emprestar a balança, perguntou para que ela queria e ela disse que era para pesar alguns cereais. Mesmo não acreditando naquela história, a esposa de Cassim então melou um pouco os fundos da balança com melado e emprestou. E assim, após pesarem todo o tesouro, eles resolveram, Ali Babá e sua esposa resolveram cavar um buraco embaixo da cama e enterrá-lo. E então ela foi devolver a balança, só que aí ela não percebeu que havia ficado no fundo da balança uma moeda de ouro colada. E aquela moeda provocou a desconfiança da esposa de Cassim e do seu marido. E então ela pegou a moeda que havia ficado no fundo da balança e foi até o marido Cassim. Cassim, você que pensa que o Ali Babá é um pobretão, olha só, hoje pela manhã a esposa dele veio buscar uma balança para pesar. Acho que ele tem muito mais dinheiro que nós. Vai investigar já isso, homem. Nós é que somos os mais ricos aqui do reino. Muito invejosa, a mulher provocou uma grande confusão com aquela desconfiança toda. E Cassim, muito invejoso e muito orgulhoso, resolveu tirar satisfação com o irmão e foi procurar Ali Babá. Ao chegar à casa do irmão, Cassim lhe pediu explicações. Ora, Ali Babá, exijo explicações. Onde você conseguiu essa moeda de ouro? Sei que não só tem essa. Minha esposa disse que você pegou uma balança e parecia pesar coisas. Muitas coisas. Tenho certeza que era o ouro. Onde conseguiu essa moeda? Exijo explicações. Ali Babá ficou impressionado com aquela investida inesperada e resolveu contar tudo para o irmão. É sobre uma caverna encantada que encontrei, mas tem um perigo. Ela é dominada por 40 ladrões. São 40 ladrões que guardam as coisas roubadas lá dentro. E eles falam palavras mágicas para fazer abrir a caverna e também para fechá-las. Vamos, eu quero que você me diga quais são essas palavras mágicas. E aí, Ali Babá falou as palavras que abririam a caverna, abre-te sésamo. E as palavras que fechariam a entrada da caverna, fecha-te sésamo. E ele também alertou o irmão para os perigos de ser pego, pelos ladrões. Cuidado, Cassim, não seja tão ambicioso. Você já é rico bastante, não precisa daquilo. Só peguei algumas coisas para ajudar nas despesas domésticas. Quero esquecer que aquela caverna existe. São de ladrões e eu não sou um ladrão. Mas aí, Cassim falou, não seja besta. Podemos ficar ainda mais ricos. E eu quero saber onde é. Ali Babá então deu todas as coordenadas para chegar até a caverna. E então o ambicioso Cassim organizou 10 mulas carregadas de vários sacos vazios e chegou até a entrada da caverna e falou as palavras mágicas. Abre-te, sésamo! Esperadamente, com mágica, a caverna então se abriu. Ele ficou maravilhado com o que encontrou lá dentro. Entrou e então a caverna se fechou. Ele começou a catar várias coisas, encher todos os sacos, muitos sacos. E encantado com tantas joias, tanto ouro, tanto diamante, ele se preparava para sair. Quando de repente ele começou a tentar lembrar as palavras que Ali Babá havia dito que fazia com que a caverna se abrisse. Abre-se agora, abre-te porta, abre-te agora, abre-te já. Ele não conseguia lembrar as verdadeiras palavras e acabou ficando preso da caverna. Algum tempo depois, desesperado,
e ele começou a gritar: abre! Abre agora! Abre-te já! Abre! Mas nada da caverna se abria. E então, momentos depois, ele começou a ouvir um trotar de cavalos. Era justamente os ladrões voltando, carregando mais roubos para esconder na caverna. Foi quando eles entraram na caverna falando as palavras mágicas: abre-te, sésamo. A caverna então se abriu, os ladrões entraram e pegaram Cassim lá dentro. Deram uma lição nele e, como a Ali Baba estava em casa com a sua esposa, a mulher de Cassim viu que as horas estavam se passando e o marido não voltava. Então ela resolveu procurar Ali Baba e contar toda a história da demora do marido em ter saído carregado de mulas e sacos e ainda não ter voltado àquela hora. E Ali Baba resolveu procurar o irmão. Ele sabia que algo tinha acontecido e ficou muito preocupado. Quando ele se aproximou então da entrada da caverna, ele começou a perceber se tinha ou não a proximidade dos ladrões. Ele ficou de tocaia, viu que não tinha ninguém. Prostrou-se em frente à caverna e aí ele fala as palavras mágicas: abre-te, sésamo. Qual não foi a surpresa de Ali Baba quando ele viu que o seu irmão estava morto dentro da caverna? Os ladrões haviam matado o irmão de Ali Baba por terem invadido a sua caverna. E assim, Ali Baba, muito triste, levou o corpo do seu irmão para casa, montado no cavalo, para fazer o sepultamento. Só que ele estava correndo perigo, porque ao voltar, o chefe dos ladrões notou que o corpo havia sido retirado e que mais alguém, além do morto, sabia do segredo da caverna. E imediatamente eles bolaram um plano. E assim, ao retornar à caverna, o chefe do bando descobre que o corpo havia sido retirado e vai até a cidade tentar descobrir. Numa mercearia, ele pergunta se havia na cidade algum sepultamento recente, alguma morte recente. E então, o dono da mercearia diz que o irmão de Ali Baba havia morrido de causas estranhas. Então, ele decide marcar, para despistar tudo, ele decide marcar a casa de Ali Baba com um X. E volta para na manhã seguinte armar uma emboscada. Só que a mulher de Ali Baba vê a movimentação estranha dele marcando um X e resolve marcar as outras casas ali da vizinhança também com um X e chamar a polícia. Quando os ladrões então aparecem, ela já está lá a postos com a polícia. Todos são presos e vão pagar por seus crimes na cadeia. Pessoal, essa foi uma releitura e uma adaptação da história Ali Baba e os 40 Ladrões. Aqui, Tia Nica, dublando e narrando essa interessante e incrível história. Um beijo carinhoso e até a nossa próxima história. Lucas, o beijo especial hoje vai para você. Beijo! Tchau, pessoal!